E é necessário chamar a atenção aqui por uma questão muito importante ligada ao princípio da finalidade. Você não pode mudar a finalidade no decorrer do tratamento do dado. Então, a partir do momento que você estipula uma finalidade para aquele tratamento do dado, você deve seguir ela. E a partir do momento que você atinge aquela finalidade, você tem que parar de utilizar aquele dado daquela forma. Então, você deve prestar muita atenção quando você estiver fazendo ali o programa de adequação do seu cliente, da sua empresa, para pensar em toda essa estrutura do processo ali na empresa, para ver esse princípio da finalidade sendo cumprido em todos os momentos. Existe uma situação onde se permite a utilização do dado pessoal fora daquela finalidade inicial da sua coleta, que é o que a gente costuma chamar de uso secundário do dado principal, do dado pessoal. Então, o uso secundário do dado pessoal seria o quê? A princípio, o dado só pode ser utilizado para atingir aquela finalidade que foi informada inicialmente para o titular de dados. Mas, pode haver uma situação em que você use aquele dado pessoal para uma finalidade secundária, mas essa finalidade secundária sempre deve estar vinculada à finalidade inicial, à finalidade ali do momento da coleta do dado pessoal. Não pode haver uma desvirtuação das finalidades. E esse motivo pelo qual você vai estar usando o dado de forma secundária vai te permitir essa utilização sempre quando tiver vinculado àquela finalidade inicial. Então, para você tratar o dado pessoal para atingir uma finalidade diferente daquela para a qual aquele dado foi coletado, você vai precisar achar uma finalidade compatível com aquela primeira finalidade. E além dessa compatibilidade, dessa ligação entre as finalidades, você também tem que respeitar alguns requisitos ali no processamento do dado. O primeiro deles seria uma legítima expectativa do titular de dados. Então, o titular de dados esperaria que aquele dado pudesse ser tratado de forma diferente da qual ele foi coletado para atingir aquela segunda finalidade. Então, é razoável para o titular de dados aquele segundo tratamento do dado pessoal? Você também tem que verificar a natureza do dado pessoal. Se é um dado comum, se é um dado sensível, se é um dado de criança, porque dependendo da natureza do dado pessoal, você não vai poder utilizar ele para uma finalidade secundária. Você também tem que ver as consequências desse uso secundário do dado pessoal. Ela traz consequências, esse uso traz consequências muito negativas, o potencial lesivo desse tratamento secundário é alto para o titular de dados, e você também tem que verificar se existem medidas de salvaguarda, né, no tratamento daquele dado pessoal em relação à sua segurança e à segurança do titular de dados pessoais. Então, se o agente de tratamento de dados, o controlador, conseguir verificar passar por todos esses requisitos de forma favorável, ele consegue sim utilizar esse dado pessoal para uma segunda finalidade, desde que tenha preenchido ali todos os requisitos. E se ele não conseguir, ele vai ter que buscar outros mecanismos para conseguir justificar, fundamentar aquele uso do dado pessoal secundário. Aí você vai ter que analisar o caso a caso, e uma das hipóteses, uma das soluções seria a coleta de um novo consentimento do titular de dados. Mas lembrando que essa coleta do consentimento tem que ser antes de se iniciar esse uso secundário do dado pessoal. Então, antes de você começar a utilizar o dado pessoal para aquela nova finalidade, você vai lá no titular de dados e coleta esse consentimento para essa nova finalidade de tratamento do dado. Isso tudo mostra o quê? Que é muito importante você pensar a proteção de dados desde o momento da constituição dos seus processos, dos processos da empresa. Então, você tem que pensar desde lá, quando você estiver começando a fazer o processo, aquele determinado processo dentro da empresa,
pensar aquele processo também sob a ótica da proteção de dados, porque ali você vai conseguir verificar todas as finalidades do uso de todos os dados pessoais que são coletados e conseguir programar todo o fluxo do dado ali pautado na LGPD. Então, você vai se antecipar para pegar esse consentimento adicional, você vai se antecipar informando todas as finalidades para o titular de dados, para que no desenvolver dos processos, no decorrer do fluxo de dados ali, do encaminhamento do uso do dado pessoal pela empresa, todos os processos estejam adequados à LGPD. Então, fiquem sempre atentos ao princípio da finalidade, não só no mapeamento do dado pessoal depois que já existe o processo, mas eventualmente, quando você for criar processos dentro da empresa, pense sempre no princípio da finalidade desde lá da sua criação. E para a gente conseguir visualizar melhor o que seria esse uso secundário do dado pessoal, eu trouxe 2 exemplos. Um onde a gente consegue ver a compatibilidade ali das finalidades e a sua, né, o seu prosseguimento como um uso secundário do dado pessoal, e o outro onde não há essa compatibilidade, então esse uso não poderia acontecer. Imagina que você está ali fazendo a adequação de um aplicativo de condicionamento físico. E para desenvolver ali as atividades desse aplicativo, né, para prestar o serviço, esse aplicativo coleta alguns dados e dá ali sugestões de exercícios físicos para que a pessoa consiga se manter ativa e melhorar o seu condicionamento físico. A finalidade inicial do tratamento do dado é o quê? Dar sugestões de atividade física para o cliente, para o titular de dados. Mas o desenvolvedor do aplicativo verifica algum erro e utiliza esses dados para consertar esses erros e, com isso, prestar um melhor serviço para o titular de dados, para o cliente. Aí você vê uma compatibilidade entre as finalidades, porque você vai estar usando o dado pessoal de uma forma diferente daquela para a qual ele foi coletado para consertar um erro. Para consertar um erro e voltar a tratar aquele dado de uma maneira mais eficiente para aquela primeira finalidade para a qual ele foi coletado. Então, aí você vê uma compatibilidade e você consegue, sim, fundamentar, justificar o uso do dado pessoal secundário, de forma secundária. Mas, num outro momento, imagina que um médico trata dado pessoal do paciente para prescrever um tratamento. E em um determinado momento ele compartilha esse dado com o plano de saúde para fins estatísticos do plano de saúde. Veja que há uma incompatibilidade entre as finalidades ali do tratamento do dado pessoal. Uma coisa é o médico tratar o dado para prescrever um tratamento para solucionar o problema de saúde do paciente. Outra coisa é ele compartilhar esse dado com o plano de saúde, para o plano de saúde fazer uma análise estatística ali, eventual, que ele esteja fazendo. Não há compatibilidade entre a finalidade de curar o paciente e a finalidade de fazer uma estatística ali, fazer um estudo estatístico das atividades prestadas pelos prestadores de serviço do plano de saúde. Então, como há essa incompatibilidade, o médico deveria o quê? Buscar um consentimento antes de fazer esse compartilhamento, enfim, buscar uma outra saída. Seria diferente, por exemplo, se esse médico estivesse fazendo esse compartilhamento com o plano de saúde para conseguir uma autorização de um procedimento que esteja ligado com o tratamento que ele está prescrevendo. Aí sim poderia haver uma compatibilidade, porque a finalidade seria a mesma, né? Seria a mesma, seria compatível. A finalidade seria o quê? Continuar prescrevendo o tratamento, continuar buscando a melhora da saúde desse paciente por meio de um outro tratamento de dados, que seria ali o compartilhamento com o plano de saúde para conseguir a autorização ou algo nesse sentido. Então, é necessário prestar muita atenção para o princípio da finalidade, porque ele deve estar sempre
sendo cumprido e poucas coisas, pequenas mudanças no tratamento do dado ali dentro do processo pode desvirtuar o tratamento do dado da sua finalidade inicial para a qual aquele dado foi coletado.